Pode tirar. Um evento pessoal. Obrigada, gente. Bom evento para todos. Bom dia a todos. Espero que todos se encontrem bem nessa manhã de quinta-feira, 9/11 de 2023. Meu nome é Denise Cavalcante Lopes. Eu sou médica do trabalho. Atualmente, e nos últimos 20 anos, eu atuo na OEC, Engenharia e Construção. E hoje estamos aqui num evento da Orens, né, com 14 empresas participantes, que são clientes da Orens. E nesse dia nós vamos falar sobre saúde do homem, né, a saúde integral do homem. Nós estamos no Novembro Azul, e esse mês, né, durante esse mês inteiro, é um mês que mundialmente tem uma atenção especial para a prevenção do câncer de próstata. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui, mas, muito especialmente, nós vamos falar da saúde do homem de uma forma integral. Da mesma forma que nós fizemos no Outubro Rosa, nós vamos falar o foco nessa doença, nesse câncer de grande incidência para os homens, e vamos também falar de uma situação de prevenção, saúde integral, cuidados, né? Historicamente e estatisticamente, a gente tem avaliado e tem chegado a essa conclusão que os homens se cuidam muito menos que as mulheres, tá? Por vários motivos, né? Os motivos antigos seria a força de trabalho, né? A força de trabalho maior era do homem, e o homem, vamos dizer assim, sobrava pouco tempo para ele se cuidar. Hoje em dia, essa força de trabalho se equipara com a das mulheres, e a gente continua a ver que falta tempo para o homem se cuidar. Existe uma questão cultural também. Eu sou forte, eu não preciso disso, eu estou bem. Quando eu ficar doente, eu vou procurar outra, né? E quando a gente fala do Novembro Azul, que é o mês de prevenção para o câncer de próstata, eu não estou querendo diagnósticos de câncer, mas a gente quer diagnóstico precoce. Se algum dia o meu paciente, né, que eu acompanho, que eu cuido da saúde dele, se por um acaso ele tenha um câncer de próstata, eu quero
diagnosticar precocemente esse câncer para poder ter um resultado de tratamento e de cura muito mais eficaz, tá? Quando a gente falou do Outubro Rosa, a gente falou para as mulheres que estavam nos ouvindo e a gente pediu para essas mulheres serem multiplicadoras das informações que passamos aqui. E nós tivemos homens também que participaram e pedimos para eles também, né, multiplicar essas informações dentro do universo de mulheres, que é do seu contato, do seu convívio. Da mesma forma, pedimos aqui, né, quem está aqui nos ouvindo, que seja do sexo feminino ou masculino, transmita essas informações, sejam multiplicadores de informações. Hoje em dia a gente tem uma mídia muito forte, a gente tem um acesso muito, muito rápido a informações. Só que nem todas as informações que são vinculadas na mídia, elas são informações corretas. Então é muito importante a gente escolher informações que realmente têm uma fonte fidedigna e técnica e científica, e que essas informações possam ser distribuídas, né, para todos que nós temos um contato, que a gente pode conversar, que a gente pode passar um WhatsApp, tá? Não sou eu que vou falar da saúde integral do homem, da prevenção do câncer de próstata. Nós convidamos Dr. Lucas Gardim, bacharel em enfermagem, pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tá? Ele, desde a graduação, ele vem se empenhando numa especialidade de saúde integral, de saúde pública, de cuidados como um todo. E nós temos a honra de ter ele aqui para trazer informações técnicas, científicas e atualizadas sobre esse assunto tão importante hoje para a gente. Doutor Lucas, tudo bem? Oi, Denise, tudo bem? E você? Obrigado pela apresentação. Pode se apresentar, continuar se apresentando, tá? Claro. E vamos estar aqui juntos hoje, vai ser muito legal. E para os nossos ouvintes, as perguntas, as dúvidas, as colocações, vocês podem colocar no chat aqui, tá? Que ao final da apresentação do Lucas, nós iremos repassar para ele, a gente tenta responder e continuar um bate-papozinho depois da apresentação. Lucas, a palavra é sua. Perfeito. Obrigado, Denise, pelas introduções. Acho que você, né, fez um resumo muito, muito incrível de tudo que nós queremos, a proposta que nós temos aqui hoje, da nossa conversa, né, do que nós realmente, do propósito que a gente tem realmente em falar quando a gente está pensando em falar sobre saúde do homem. Então, acho que só para continuar as apresentações, né, meu nome é Lucas, então, sou enfermeiro da HealthBeat, e hoje estamos aqui para falar sobre saúde do homem, partindo dessa ideia de que forte, na verdade, é quem realmente se cuida. Então, antes de mais nada, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a HealthBeat, né, em parceria sempre com a Oriens nas ações de saúde, e também parabenizar a Oriens pela oportunidade, né, enfim, por trazer esse tema tão importante para a gente poder conversar sobre isso e fazer essa educação para que todo mundo, né, tenha conhecimento aí sobre o tema e saiba como pode se prevenir, como pode se cuidar e como pode se conscientizar. Então, na verdade, né, estamos aqui hoje para falar sobre forte a quem se cuida, justamente nessa perspectiva da saúde do homem, entendendo como a gente pode se conscientizar, tanto com relação ao câncer de próstata, partindo da ideia, né, de que nós estamos aí em novembro, um mês que é marcado pelo Novembro Azul, quanto também entendendo, né, quais são as medidas de autocuidado que nós podemos adotar no dia a dia, partindo dessa ideia, desse pressuposto da saúde
saúde integral, em que a gente precisa, né, que a saúde aí tem vários pilares e vários eixos, e a ideia é que a gente possa, né, sempre manter aí esses eixos o mais alinhados possíveis nesse contexto da prevenção, nesse contexto, né, dos acompanhamentos de saúde, dos exames periódicos, justamente para que a gente sempre tenha saúde, sempre tenha qualidade de vida e sempre tenha bem-estar. E aí, para a gente poder começar a nossa conversa de hoje, né, começar a conversar sobre o tema que nos traz aqui, é interessante, né, a gente olhar primeiramente para entender, né, pensando aí que saúde do homem tem um mês exclusivo para ela, que é, né, a famosa campanha do Novembro Azul, o que é, né, essa campanha e por que será que essa campanha ela é tão importante que tem um mês, né, reservado ali somente para a gente poder falar sobre isso. Então, basicamente, quando a gente fala sobre Novembro Azul, é a campanha que tem como finalidade a conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. E por que quando a gente fala de saúde do homem, né, a conscientização, a prevenção sobre o câncer de próstata, ela é tão importante? E ainda, né, nesse contexto, por ser tão importante a conscientização e a prevenção sobre o câncer de próstata, por que a gente precisa de um mês, né, voltado somente para a gente falar sobre isso de uma maneira tão intensa, né, com tantas informações? Quando a gente olha para os nossos dados estatísticos, a gente tem essa resposta que a gente tanto busca, justamente porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, um dos principais órgãos, né, do Brasil aí que trabalha nesse sentido com relação ao diagnóstico, prevenção e também conscientização com relação ao câncer, quando a gente pensa, né, aí na população masculina, a gente entende, com dado super atualizado de 2023, inclusive, né, a incidência aí estimada de 2023, que 30% do total de cânceres na população masculina é representada pelo câncer de próstata, né? Que são cerca aí de 71.730 casos estimados para 2023. E aí nós não estamos falando apenas de 71.730 casos, nós estamos falando de 71.730 pessoas, 71.730 homens que recebem esse diagnóstico e que, consequentemente, a partir do diagnóstico, tem todo um impacto, né? Tem toda uma repercussão aí na sua vida, em todo esse contexto. Por isso que a gente precisa falar sobre conscientização, por isso que a gente precisa conhecer sobre o assunto, entender sobre o assunto, estar vigilante, né? Realizar os exames aí periodicamente, justamente para que seja possível a detecção precoce, caso o diagnóstico venha a acontecer, caso o diagnóstico apareça, para que a detecção possa ser precoce e para que, consequentemente, nós possamos maximizar aí o tratamento e até mesmo, né, o desfecho positivo de saúde nesse sentido do combate ao câncer. Então, né, só para a gente poder olhar aqui mais uma vez para esses dados estatísticos, quando a gente olha para a população masculina, o câncer de próstata ele tem uma maior prevalência, né, o primeiro aí da lista, ao passo, né, em que as mulheres apresentam aí o câncer de mama como o primeiro da lista com essa maior prevalência. Por isso que nós temos também aí a campanha do Outubro Rosa, justamente para que a gente possa fazer também nesse sentido de conscientização dessa população. E aí, se tratando do Novembro Azul, a gente olhando, né, os tipos diferentes aí de cânceres que acontecem, o de próstata tem essa prevalência. Para a gente também ter uma noção de como isso acontece na região das Américas, né, como isso se dá, estendendo ali além do Brasil, a proposta, né, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, os novos casos aí, pensando na região das Américas, América do Norte, Central e também América do Sul, cerca de 1.300.000 casos por ano, né, são estimados aí com relação ao câncer de próstata, ao diagnóstico do câncer de próstata, e isso equivale, né, a estar aí dentro de um dos principais cânceres com maior prevalência na região das Américas. Bom, entendendo, né, entendendo a importância de se falar sobre saúde do homem na perspectiva da saúde integral, na perspectiva da prevenção, entendendo por que, né, nós temos aí um mês voltado para a campanha do Novembro Azul e olhando para esses dados, entendendo, né, realmente a relevância disso, a importância de falarmos sobre isso
na perspectiva da prevenção, né, quantos casos acontecem, quantos novos casos, né, estão aí por vir, estão estimados, e justamente a importância de se falar sobre o assunto, a gente precisa entender também, de fato, né, o que é o câncer de próstata, como ele se dá, né, como ele acontece dentro do nosso organismo. Então, nada mais é, né, o câncer, de maneira geral, nada mais é do que uma doença causada pela multiplicação desordenada de células. O que isso significa? Então, nosso corpo, né, tem um mecanismo aí normal, em homeostase, que a gente diz que seria as funções normais do nosso organismo. Esse objetivo, o nosso corpo tem como objetivo a renovação das nossas células. Então, esse já é um processo que ele acontece no nosso organismo, justamente na perspectiva de que a gente possa, né, garantir os nossos mecanismos vitais, então que a gente consiga garantir o funcionamento ideal do nosso organismo. Então, esse mecanismo, né, de renovação das células, ele já acontece pelo nosso corpo. O problema, né, se dá no momento em que, a partir do câncer, ocorre uma multiplicação desordenada de células. Então, as células elas começam a se produzir, né, a se multiplicar rapidamente e de uma maneira desordenada. E isso caracteriza, né, o câncer na medida em que essa multiplicação acaba cometendo órgãos e muitas vezes acabam também podendo acometer diversos órgãos aí no corpo, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, na perspectiva daquilo que a gente chama de metástase. Mas, bom, se tratando, então, entendendo o que é o câncer, né, de modo geral, basicamente, que é essa multiplicação desordenada de células que acontece no nosso organismo, quando a gente aplica isso para a próstata, essa multiplicação de células, ela vai acontecer na região da próstata, que é uma glândula que nós vamos ver também aqui mais para frente, mas basicamente essa multiplicação acontece na próstata, podendo, né, se estender aí para outros órgãos. Então nós temos, né, tumores que eles podem crescer de maneira rápida, causando metástase, que seria quando, né, essas células elas não somente invadem ali, né, recobrem toda a próstata, tomam toda a próstata, mas também partindo, né, para outros órgãos, invadindo outros órgãos que estão ali, órgãos anexos, órgãos que estão paralelos ali à próstata. Não somente, né, então além de existir esse crescimento rápido, também, né, existe o câncer na próstata ali, especialmente, que cresce, que tem um crescimento lento, e isso pode levar até mesmo cerca de 15 anos para atingir, né, 1 centímetro cúbico, que seria ali um tamanho bem pequeno relativamente. Então, existem esses dois tipos, né? Pode ser que o câncer ele tenha essa rapidez, essa multiplicação desordenada de uma maneira acelerada, ou até mesmo que ele tenha uma multiplicação desordenada, mas que seja de uma maneira lenta. E essa maneira lenta, né, pode ser que a gente até mesmo não tenha sinais e sintomas durante a vida, e por isso que nós precisamos, né, sempre aí estar com os exames em dia, né, sempre aí atualizados, justamente para que a gente possa sempre fazer o rastreamento e sempre estar em dia aí, entendendo como que se as coisas estão tudo bem ali dentro do nosso organismo. Então, bom, entendendo o que é o câncer de fato, entendendo como ele se dá, né, pensando aí no contexto aí da próstata, também é importante a gente entender de fato o que é a próstata. Então, a próstata, ela é uma glândula que é presente nos homens. Ela fica localizada ali na parte baixa do abdômen, e ela é um órgão muito pequeno. Ela tem o formato de uma maçã, basicamente, e o tamanho de uma ameixa. Então ela é bem pequena, está presente ali nos homens, na parte baixa do abdômen, e a próstata ela vai produzir um líquido que a gente chama, né, esse líquido, que esse líquido ele vai compor o sêmen junto ali nos espermatozoides. Então, a próstata ela vai produzir esse líquido que vai ser responsável por nutrir e proteger os espermatozoides nesse sentido, né? Especialmente quando os espermatozoides eles estão fora do organismo, que eles precisam ali encontrar meios de se nutrir para conseguir garantir que a vida, né? Que eles continuem ali funcionantes. Então, a próstata vai produzir esse líquido que vai fazer parte do sêmen, partindo da ideia, né? Com o objetivo de nutrir esses espermatozoides. Então,
Interessante também a gente entender que, com o avançar da idade, a próstata ela aumenta de tamanho, então, né, tem o formato de uma ameixa, especialmente no público mais jovem, mas quando, né, com o avançar da nossa idade, naturalmente a próstata ela vai ganhando um tamanho maior, né? Ela vai aumentando de tamanho com o avançar da idade. Então, como a gente pode ver aqui, só para a gente poder ter uma ideia melhor, né, da localização da próstata e também como que se dá, especialmente se tratando do contexto do câncer. Então, nós temos aqui, né, uma próstata, acho que só para poder tentar traduzir também a imagem aqui, nós temos os testículos, aqui nós temos o pênis e a próstata fica aqui, né, a bexiga, e a próstata fica aqui logo, né, nessa parte inferior, nessa parte baixa do abdômen. Com, né, o consequente, né, o acometimento aí pelos tumores, pelo câncer de próstata, em que, né, as células começam a se multiplicar desordenadamente, os tumores eles vão se instalando nessa próstata e até mesmo aumentando aí o tamanho dela, né, se for o caso, aumentando a próstata a partir aí dos tumores que vão se estabelecendo na próstata aí, nessa glândula. Como que a gente pode, né, como podemos estar atentos a esses sinais e sintomas? Quais são, de fato, os sinais e sintomas, justamente para que nós possamos estar atentos aí, entendendo, né, quando a gente precisa realmente se preocupar, quais são os sinais que podem mostrar, né, algum desordenamento, algum problema ali que possa estar acontecendo nessa região. Especialmente porque, se tratando do câncer de próstata, ele pode ter uma evolução silenciosa, como a gente viu anteriormente, né? Pode ser que o crescimento dele demore, o crescimento seja lento, e aí, consequentemente, pode ser que essa evolução seja silenciosa e muitas vezes a gente não apresente sinais ou sintomas e isso fique latente, né? Ou seja, isso fique adormecido ali, sem a gente saber o que de fato está acontecendo. Então, muitas pessoas elas não vão apresentar, né, nenhum sinal ou sintoma, como eu coloquei, mas quando elas apresentam, isso, né, pode ser às vezes semelhante ao crescimento benigno da próstata. Então, acho que vocês lembram, né, que eu comentei aí anteriormente que a próstata, com o avançar da idade, ela tem um crescimento, né, normal que ele acontece baseado aí no avançar da idade. Então, em pessoas mais jovens, o formato de o tamanho de uma ameixa, mas com o avançar da idade, a ideia, né, é que a próstata ela vai crescendo e aumentando o seu tamanho. Todavia, né, muitas vezes esse crescimento, ele pode ser com o câncer, né, ele pode ser confundido com esse crescimento benigno da próstata. E aí, alguns sintomas, alguns sinais que podem ser identificados, né, que mostram que existe alguma anormalidade ou que podem, né, que indicam aí que possa ter a presença de algum câncer ali naquela região, são, por exemplo, dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais de uma vez, né, muitas vezes aí durante o dia ou até mesmo durante a noite, o jato de urina ele fica diminuído e também, né, a urina apresenta sangue. Então nós temos aí alguns indicativos, especialmente no ato ali de urinar, né, então pode ser que ocorra ali uma disúria, que seria, né, essa dificuldade de urinar, esse sangue na urina, então tenha, né, todos esses aspectos relacionados aí a excreção mesmo da urina associados. Então, por isso que é interessante a gente estarmos sempre atentos a esses sinais, justamente para que nós possamos buscar aí o cuidado especializado, caso assim, né, eles aconteçam, caso assim a gente identifique aí algum desses sinais nesse contexto. Além disso, na fase avançada do câncer de próstata, pode, né, estar presente dor óssea, alguns sintomas urinários, né, como esses que eu também comentei, ou ainda quando tiver em um estado mais grave, em um agravamento, né, maior, pode acontecer uma infecção generalizada ou também uma insuficiência renal. Então estejam sempre atentos, né, façam aí os exames justamente nessa perspectiva de conseguir identificar o mais breve e o mais precoce possível esses, né, e apresentando esses sinais e sintomas, busque aí um cuidado especializado que possa fazer as orientações necessárias justamente para que o tratamento possa ser assertivo.
Nesse contexto, né, entendendo o que é o câncer de próstata, entendendo o que é o câncer, entendendo o que é o câncer de próstata, entendendo o que é a próstata, qual que é a responsabilidade ali dela, qual que é a função dela no nosso organismo, entendendo, né, quais são os sinais e sintomas que nós podemos e devemos estar atentos justamente para buscar esse cuidado especializado, também é importante nós conversarmos sobre os principais fatores de risco relacionados ao câncer de próstata. Justamente porque caso, né, tenhamos aí esses fatores de risco, precisamos estar atentos ainda mais com relação ao diagnóstico e à prevenção do câncer de próstata. Então, o primeiro fator de risco que a gente precisa considerar é a idade. Com o avançar da idade, o risco do desenvolvimento do câncer de próstata, ele aumenta, tanto pensando na incidência quanto na mortalidade, elas acabam aumentando significativamente após os 60 anos. Então, idade, primeiro fator de risco que é interessante a gente olhar justamente nessa perspectiva de que, com o avanço da idade, existe um aumento das chances do desenvolvimento do câncer de próstata. Outro fator de risco é o histórico de câncer na família. Então, homens cujo pai ou irmão desenvolveram o câncer de próstata antes dos 60 anos, dado, né, a fatores genéticos, dado ao estilo de vida, devem estar vigilantes justamente nessa perspectiva da prevenção e do diagnóstico. E um outro ainda fator de risco que é importante a gente considerar, que seria o sobrepeso e a obesidade. Então, as evidências científicas têm mostrado que quanto maior o risco, né, quanto maior o sobrepeso, maior a obesidade aí, isso influencia e aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de próstata avançado nessas pessoas aí que acabam tendo o peso corporal elevado. Então, 3 principais fatores de risco: idade, o histórico familiar e sobrepeso e obesidade, que devemos sempre estar vigilantes aí, entendendo se isso, né, se aplica ao nosso contexto, e caso não se aplique, isso não significa que nós não devemos estar atentos, estar vigilantes à nossa saúde de maneira integral, justamente para que a gente possa aí sempre, né, tá prevenindo e, em caso de diagnóstico positivo, buscar o tratamento adequado no menor tempo possível. E aí, quando a gente está falando desse contexto, né, que eu estou trazendo aqui bastante para a gente pensar sobre prevenção, né, sobre conscientização, sobre prevenção, será que é possível realmente a gente prevenir o câncer de próstata? Quando a gente está falando de prevenção do câncer, nada vai ser mais importante do que adotar estilos de vida mais saudáveis, adotar hábitos mais saudáveis, práticas mais saudáveis, e isso vai diminuir o risco justamente nessa perspectiva de saúde integral que nós estamos aqui conversando hoje, não somente do desenvolvimento do câncer de próstata, do câncer em si, né, de outros tipos de câncer, mas também de várias doenças, né? A gente vai estar prevenido aí contra diabetes, prevenido contra hipertensão e contra outras várias doenças que também, né, partem aí dessa ideia, desse pressuposto de que devemos estar sempre adotando práticas e hábitos saudáveis na nossa vida, na nossa rotina, justamente para que possamos estar prevenidos aí de modo geral, de modo integral com relação às doenças. O que seria essa adoção de práticas e de hábitos saudáveis? A gente começa com um estilo de vida saudável. O que seria esse estilo de vida saudável? Uma alimentação saudável, e aí quando a gente está falando sobre alimentação, não somente estamos falando aí sobre os alimentos que nós ingerimos, né, não somente sobre quais são esses alimentos, mas também estamos falando sobre a forma como esses alimentos eles são combinados, né? Estamos falando sobre a forma como as alimentações, né, as refeições, elas são realizadas. Então a gente precisa, né, tratando aí da ideia da alimentação saudável, estarmos atentos e vigilantes para os alimentos que nós estamos consumindo, né? Reduzir aí a quantidade de gordura que nós estamos comendo, olhar para consumir, né, estarmos vigilantes e atentos para consumir alimentos que sejam naturais, alimentos que sejam minimamente processados, que não sejam industrializados, e aí, consequentemente, combinando também esses alimentos
de uma maneira adequada para que isso possa, né, ser saudável. Além disso, também prática de atividade física, e quando eu falo de atividade física, é aquela que funciona para você, né? Então, seja academia, crossfit, corrida, enfim, caminhada, aquilo que você gosta de praticar, que te faz bem e que tem um impacto positivo aí nesse contexto de ter um hábito saudável, uma rotina de vida saudável. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, quando a gente pratica atividade física, isso influencia, né, no nosso peso corporal, acaba contribuindo para que a gente possa reduzir ou até mesmo alcançar o peso corporal que é o adequado e, consequentemente, né, não sei se vocês se recordam aí, mas quando a gente está falando de fatores de risco, nós temos que, né, o peso corporal elevado, ele diz respeito, né, ao aumento da possibilidade, das chances do desenvolvimento de câncer de próstata. Então, quando a gente está falando sobre uma rotina saudável, né, de ter uma alimentação saudável, de praticar atividade física e que isso vai influenciar até mesmo para a gente conseguir manter ou reduzir o nosso peso corporal, atingindo aí o peso corporal adequado, isso vai contribuir para diminuir também as chances do desenvolvimento do câncer de próstata. E outras questões também extremamente importantes nesse contexto da adoção de hábitos de práticas saudáveis no dia a dia seria não fumar, né, partindo daí também da ideia de que isso acaba trazendo, né, repercussões aí extremamente negativas para a nossa saúde e também evitar o consumo de bebidas alcoólicas justamente nessa perspectiva de todas as repercussões que isso vai ter em todos os eixos da nossa vida. Então, basicamente, como nós podemos nos prevenir com relação ao câncer e prevenir a nossa saúde de modo geral e integral, adotando práticas saudáveis no nosso dia a dia. Isso vai reduzir o risco do desenvolvimento de várias doenças, fazer com que a gente, inclusive, tenha mais bem-estar e qualidade de vida na medida em que a gente consegue se sentir melhor, né? O nosso corpo libera hormônios que fazem com que a gente se sinta melhor, que tenha essa satisfação, e isso contribui de uma maneira muito significativa para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Bom, voltando então aí para a gente continuar nesse contexto de pensar especialmente no câncer de próstata, né, entender quais são os sinais e sintomas, quais são os fatores de risco, como a gente se previne, legal a gente olhar também para o rastreamento. O que é o rastreamento? Né, o rastreamento precoce, ele vai, como a doutora colocou, né, anteriormente, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce do câncer justamente para a gente maximizar as chances de tratamento e ter desfechos positivos de saúde. Então, quando a gente está falando sobre rastreamento, a gente está falando sobre busca, né, sobre investigação. Como que a gente faz a investigação para saber, né, se existe ali a presença ou a ausência do câncer ali naquela pessoa em determinado momento? Então, 2 exames eles são utilizados para fazer, né, especialmente aí esse rastreamento. O primeiro exame é o exame de toque retal e o segundo exame é o exame de sangue. O exame de toque retal, ele vai ser realizado pelo médico na perspectiva de realmente conseguir identificar ali a próstata, identificar o tamanho da próstata, identificar se tem algum nódulo presente na próstata, justamente para saber, né, realmente nessa perspectiva, como nós vimos anteriormente, que quando, né, as células elas começam a se multiplicar de uma maneira muito intensa e severa e começam a formar os tumores, esses tumores eles formam nódulos, né? Então, quando o médico faz o toque retal, é justamente para avaliar o que a gente considera como anatomia, né? A forma ali da próstata, entendendo, né, se ela está na forma ideal, se tem a presença ou ausência de nódulos, enfim. Então, se tratando aí de 2023, se tratando que a gente está, que acho que, né, fica claro aqui pelas estatísticas que eu apresentei anteriormente, pela importância da gente falar sobre o assunto, a importância, né, da realização desse rastreamento, inclusive do exame de toque retal, que realmente, né, nesse contexto não mostra, né, não tira a força ali de ninguém, não mostra, né, não diz respeito sobre a orientação sexual, não diz respeito sobre nada, né, diz respeito ali somente a um exame que precisa ser realizado justamente na perspectiva de que nós possamos manter a nossa saúde em dia e sempre, né, estarmos aí com qualidade de vida e bem-estar. Então é um exame extremamente importante nesse contexto e que realmente vai contribuir para que nós possamos ter qualidade de vida
nesse sentido como um todo. Além do toque retal, também um outro exame investigativo que vai avaliar a dosagem de PSA, e PSA é o antígeno prostático específico, é um antígeno que fica presente no nosso sangue, né? E aí tem os valores de normalidade que nós consideramos. Caso esse antígeno esteja presente, a gente consegue identificar que pode estar acontecendo ali uma proliferação de células e que tem essa alteração ali na próstata. Então, a partir do exame de sangue, dos exames laboratoriais, a dosagem do PSA ela vai ser avaliada, né, se está ou não dentro dos índices e dos padrões que são considerados como padrões de normalidade, para identificar a presença ou a ausência do câncer. Então, quando a gente está falando de rastreamento, né, de identificação, de investigação, esses dois exames vão ser os dois exames principais para a gente avaliar a normalidade, né, ali da próstata. Tanto o toque no sentido de avaliar a anatomia, a forma e saber se permanece, né, se tudo se encontra ali nos estados de normalidade, e também o exame de PSA, que é o exame de sangue, que nós vamos avaliar a dosagem e entender, né, como que aí a bioquímica, como que os componentes do nosso sangue eles estão e se está ali ou não dentro dos padrões que nós consideramos como padrões de normalidade. Bom, fazendo o rastreamento, por que a gente precisa fazer o rastreamento, fazer essa investigação precoce? Justamente na perspectiva do diagnóstico precoce. Justamente porque, né, quando a gente faz o rastreamento na perspectiva da prevenção, pode ser que nós tenhamos, não tenhamos, né, ali a presença do câncer, mas pode ser que a presença do câncer ali ela seja identificada, que o câncer seja identificado. Quando a gente faz o rastreamento, né, e quando a gente tem o diagnóstico precoce, isso faz com que a gente tenha mais chances, como eu já coloquei aqui algumas vezes, de termos desfechos positivos de saúde nesse contexto. Então, o diagnóstico precoce, a detecção precoce, vai facilitar, né, para a gente conseguir identificar um tumor que esteja em fase inicial, e aí a gente tem maiores chances de tratamento bem sucedido associadas nesse contexto. Então, caso feito o exame de toque, caso feito o exame de PSA, seja identificado, né, que existem alterações nessa próstata, existe uma biópsia, né, que vai ser feita por algumas vias, né, e de algumas formas, e essa biópsia vai dizer, né, se realmente existe ali a presença do câncer. A biópsia ela vai ser indicada a depender, né, do aconselhamento, né, médico. Então por isso que é tão importante um cuidado especializado com um profissional capacitado que possa realmente dar esse suporte necessário e fazer as indicações necessárias aí dos exames a depender da situação de saúde, partindo da ideia de que somos pessoas com as nossas individualidades, que cada caso é um caso, e aí, né, o profissional especializado, ele pode fazer ele pode assessorar, ele pode fazer esse acompanhamento especializado, indicando o que é mais específico e o que é mais efetivo, a depender de cada um dos casos. Então, pode ser que, a partir, né, do toque retal, a partir dos valores de PSA e dos achados possíveis ali que possam indicar algum tipo de câncer presente na próstata, exista a indicação de uma biópsia para realização aí, né, existe a indicação para realização desse exame, justamente para avaliação, né, e diagnóstico aí dessa doença. E quando nós estamos falando desse contexto como um todo, né, entendendo aí o que é o câncer de próstata, como ele se dá, como ele acontece, que nós podemos prevenir, em caso de diagnóstico positivo, né, nós temos aí alguns tipos de tratamento que eles se dão. Então, quando existe, né, uma doença localizada, então quando o câncer ele está localizado, geralmente as indicações vão ser de cirurgia, de radioterapia ou até mesmo de observação vigilante, né? O que seria isso? O acompanhamento médico especializado de profissionais especializados que vão, né, poder ali dar um melhor acompanhamento, a melhor assessoria de saúde. Quando a doença ela já está localmente avançada, então quando ela está ali na próstata, mas ela também já tem um avanço um pouco maior, geralmente a indicação é de radioterapia ou de cirurgia junto com um tratamento hormonal nesse contexto. Todavia, quando a gente tem uma doença, né, metastática, ou seja, quando
o tumor, né, quando as células elas se multiplicaram aí de uma maneira muito intensa, que acabou acometendo, que acabou indo, né, se espalhando para órgãos anexos, então órgãos que estão próximos da próstata, o tratamento vai ser, né, a terapia hormonal, justamente também, né, claro que acompanhado aí também de um suporte médico, de um profissional especializado. Como eu também introduzi anteriormente, partindo da ideia de que somos pessoas com individualidades, de que cada caso é um caso, o tratamento mais adequado ele é individualizado e ele vai ser definido aí pelo médico a depender aí das questões de saúde, das condições de saúde do paciente, tratando do pressuposto da ideia de riscos e benefícios e também pensando, né, que nós, enquanto pacientes, devemos, né, tomar as decisões com relação aos nossos cuidados de saúde junto com a equipe de saúde, né? Junto com os médicos, junto com os enfermeiros, enfim, todos aqueles que estiverem nos associando, né? É importante que nós também tenhamos essa autonomia para tomar as decisões sobre o que nós queremos e o que nós esperamos para o nosso tratamento, justamente, né? Nesse momento é que isso é possível para que junto com a equipe médica, junto com a equipe de saúde, nós possamos contribuir também no sentido de tomar a decisão daquilo que é mais interessante, né? Daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós queremos para a nossa saúde. Então, sim, existem, né, como nós estamos colocando aqui, existem formas de tratamento, e o tratamento ele vai depender aí do estágio da doença e também das indicações médicas aí, pensando nas individualidades de cada uma das pessoas. E aí, se tratando desse contexto, né, de saúde do homem, tendo olhado especialmente aí para o câncer de próstata, será que quando a gente está falando, né, sobre a saúde do homem, a gente está falando somente sobre o câncer de próstata? Será que quando a gente está falando sobre saúde, a gente não fala sobre a saúde integral, né, sobre a saúde em diversos eixos aí, tanto saúde mental, quanto saúde física, quanto, enfim, saúde em inúmeros contextos, de fato, o que é saúde? E aí, a partir disso, como nós podemos nos autocuidar, como nós podemos nos prevenir com relação a todas as doenças, né? Como a gente pode se cuidar? Qual que é o cuidado que a gente pode adotar no nosso dia a dia? Será que isso se resume somente à próstata ou será que isso se estende para outros eixos da nossa vida nessa ideia, né, de que nós precisamos ser fortes e nós somos fortes a partir do momento que a gente se cuida, né? Que a gente se cuida para a gente, para nossa família e para todos aqueles que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa rede e que nos querem bem, né, de modo geral e de modo integral também. E aí, quando a gente está falando sobre o autocuidado, existem alguns pontos algumas estratégias, né, que nós podemos adotar aí no nosso dia a dia e que vão fazer toda a diferença para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa ter bem-estar e para que nós estejamos sempre prevenidos, né, buscando sempre pela prevenção com relação aos diferentes tipos de doença. Então, uma estratégia que a gente pode manter, né, é essa alimentação saudável, como a gente conversou anteriormente, os hábitos saudáveis, quando a gente adota isso no nosso dia a dia, vão fazer total diferença para que a gente para que estejamos prevenidos com relação não somente ao câncer, mas também várias outras doenças. Uma outra questão também que a gente precisa considerar são hábitos saudáveis de sono. Como que está a qualidade do nosso sono? Será que a gente está conseguindo repousar, descansar bem, justamente para que o nosso corpo ele consiga se recuperar, para que a gente tenha imunidade, ou seja, para que a proteção do nosso corpo também esteja funcionando, né, em normalidade e, consequentemente, nós consigamos combater determinados micro-organismos, vírus e bactérias que estão ao nosso redor a todo momento. E aí, as evidências mostram que quando a gente tem um sono de qualidade, quando a gente consegue repousar e descansar, consequentemente, os mecanismos do nosso corpo, eles conseguem acontecer com uma maior efetividade. Então, quando a gente está falando de dormir bem, não somente do ato de dormir, né? Não somente do sono de qualidade, mas também o quanto um sono de qualidade vai contribuir para que a gente adote práticas saudáveis na nossa vida, que vão, de uma maneira geral,
colaborar nessa perspectiva da prevenção de várias doenças que podem ser prevenidas através desse contexto. É claro que a gente precisa sempre respeitar os nossos limites, né? Entender quais são esses limites e respeitá-los, adotando estratégias que podem ser simples aí no nosso dia a dia, até mesmo para a gente ter um local de trabalho que seja confortável, que nos traga bem-estar, pensando na nossa ergonomia, ou seja, na nossa postura adequada, justamente para que a gente minimize também aí a chance do desenvolvimento de problemas de coluna ou qualquer outra questão que possa estar associada. Tudo isso, né, é sempre importante que a gente tenha um profissional de saúde que a gente consulta, que a gente está sempre sendo acompanhado, né, nessa perspectiva de prevenção de saúde, conhecendo o nosso corpo, conhecendo, né, a anatomia do nosso corpo, a forma, né, o que a gente gosta, o que não, justamente nessa perspectiva do autoconhecimento, buscando até mesmo por novas práticas de saúde para que a gente possa se manter aí, né, zen, por exemplo, medidas como yoga, praticar aí mindfulness, né, que a gente consegue ter a atenção plena, até mesmo a nossa respiração, tudo isso são medidas, né, e estratégias que podem ser adotadas por nós, que são medidas de autocuidado e que vão contribuir para que a gente possa ser forte, né, a partir do momento nessa perspectiva de que a gente estabelece um cuidado conosco. Além disso, né, se tratando de saúde, nós precisamos falar sobre bem-estar físico, psíquico e emocional. Então, quando a gente fala sobre prevenção de saúde, a gente não está falando somente sobre a saúde física, mas também nós estamos falando sobre o tripé da saúde, nessa perspectiva da saúde psíquica, da saúde emocional e desse bem-estar de modo geral. Então é importante que a gente, né, tenha aí o autoconhecimento para saber quais são as situações que nos deixam com gatilho no sentido de desenvolver estresse, de desenvolver ansiedade, né, de estarmos preocupados, e isso deixa a gente, acaba deixando a gente tenso, né, sobrecarregado, especialmente o trabalho, que querendo ou não, muitas vezes, né, deixa a gente ali cheio de responsabilidades, isso gera ansiedade, isso gera um estresse que vão impactar no nosso sistema imunológico, na defesa do nosso organismo, vão impactar no nosso sono, né? Faz com que a gente não tenha um sono de qualidade, vão trazer sintomas físicos, sintomas emocionais. Então é sempre importante nós, a partir da perspectiva do autocuidado, através do nosso autoconhecimento, identificarmos, né, quais são os problemas que nos deixam, que nos tiram do nosso eixo central, do nosso eixo de calma, né, de tranquilidade, que geram essas situações de estresse, de ansiedade, que isso vai impactar também de uma maneira muito significativa para que a gente possa, aí, nesse contexto, não estar contribuindo para a prevenção da nossa saúde, e aí, né, ao mesmo tempo que não estamos nos prevenindo, não estamos adotando medidas de autocuidado, isso, consequentemente, né, acaba dando espaço aí para o desenvolvimento de doenças, e não é esse o objetivo, né? Nós queremos ter qualidade de vida, nós queremos ter bem-estar, e por isso precisamos nos preocupar com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, buscando sempre ajuda, claro, né, quando sentimos aí necessidade de profissionais especializados, sejam psicólogos, médicos, enfim, profissionais de saúde que possam nos amparar, claro, sempre com uma rede de apoio, que seja por familiares, que seja por amigos, por pessoas que nos querem bem, que também nós queremos bem, e aí essa rede de apoio, né, que seja sólida, justamente para que essas pessoas possam nos apoiar nas nossas decisões e sempre, né, estar conosco aí nesses momentos em que a gente precisar, em que a gente precise, né, caso a gente precise aí de algum apoio, né, alguma ajuda, identificando nossos sentimentos, nos conhecendo e entendendo sobre o nosso corpo acima de tudo, né, conhecendo o nosso corpo justamente para que a gente possa maximizar aí as intervenções no sentido de que a gente, a partir do nosso conhecimento sobre o nosso corpo, a gente entende, né, o que está funcionando ali em normalidade e o que não está. Bom, acho que a proposta, né, quando a gente está falando sobre saúde, acho que espero que tenha ficado claro aí nesse contexto de saúde do homem, nesse contexto de saúde integral. Se tratando de saúde, a ideia é que nós possamos adotar hábitos saudáveis no nosso dia a dia, justamente porque a partir desses hábitos saudáveis, dessas práticas saudáveis, desse estilo de vida saudável, nós podemos nos prevenir sempre e podemos nos prevenir a todo momento. Então, a partir do momento em que a gente se cuida,
que a gente adota medidas de autocuidado, a gente mostra, né, para nós mostramos para nós mesmos o quanto nós somos fortes, porque nós queremos estar bem conosco e também, especialmente, conosco, né, e com as pessoas ao nosso redor que nós amamos, que nos amam e que nos querem bem. E aí, a partir desse momento, a gente se previne não somente para o câncer de próstata, que acho que espero que tenha ficado claro, né, a importância da gente olhar para isso com cuidado, pensando, né, nas estatísticas e no quanto isso acaba influenciando realmente na vida de muitas e de inúmeras pessoas, mas também para que nós possamos aí nos prevenir com relação a outras doenças nesse contexto. Lembrando, né, que a gente precisa vencer sempre os tabus, realizar os exames preventivos, nos desfazer aí, né, de tabus que estão associados, que são tabus sociais, e entender que o objetivo sempre é estarmos bem, termos saúde e qualidade de vida. Justamente porque a gente precisa se desfazer dos preconceitos, eles não devem e não podem ser maior do que a nossa vontade de viver, do que a nossa vontade de estar com quem a gente ama e da nossa vontade de cuidar, né, de nós mesmos. Afinal de contas, a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa ali cuidar do outro. Então, sempre consultem o médico, profissionais especializados, agendem os exames de vocês. Espero aqui também ter a oportunidade de estar encorajando vocês a buscarem, né, o cuidado médico aí para fazer esse acompanhamento, para iniciar os exames, né, para fazer aí esse rastreamento e sempre se manter ou sempre buscar pela prevenção a partir de agora que vocês já estão, né, espero que conscientizados, buscarem sempre aí por medidas de prevenção para que vocês possam ter qualidade de vida. Então, acho que essa era a mensagem de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e parabenizar também o time Orens pela abordagem, né, por adotar aí essa ação de saúde tão importante, se tratando de um câncer que tem uma prevalência enorme e que acaba aí impactando, influenciando muitas vidas e que nós precisamos, né, falar sobre. Muito obrigado, e aí eu acho que a doutora deve estar comigo aqui agora. Querido, voltei. Estou aqui no chat. O nosso chat, Lucas, sempre é maravilhoso. Imagina. E sempre tem perguntas, colocações maravilhosas, tá? Já estamos indo para o chat, não vou entrar numa sequência mas de respostas aqui, mas vou entrar não na sequência que eles mandaram as perguntas, mas mais ou menos numa lógica da tua apresentação, tá bom? Perfeito. Então, eu queria só falar algumas coisinhas, Lucas. Você sabe, né? Eu Claro. gosto de falar, gosto de... Fique à vontade, por favor. Tá, querido. Quando eu falo com meus pacientes, né? Eu gosto de explicar o câncer, e qualquer câncer. Câncer de próstata, câncer de mama, qualquer outro câncer, tá? A gente tem uma célula, que é a célula, vamos dizer, da próstata. Na verdade, eu tenho milhares de células da próstata. E essas células se multiplicam, elas vão se regenerando. Essas células, elas vão envelhecendo e vão se regenerando, certo? Cada órgão do nosso corpo, quando a gente estudava biologia, lá atrás, a gente aprendeu células lábeas, estáveis e perenes, né? As lábeas são as células que se reproduzem sempre, como a célula da pele. A gente descama, né? A célula sai. Nós temos as células estáveis, que elas constituem um órgão, e sempre que necessário, elas vão se reproduzir, elas vão se regenerar. Te dá o exemplo, a célula do fígado. E as perenes, que nunca irão se reproduzir, se regenerar, que são as células do sistema nervoso central. Tá? Então, as nossas células, elas têm uma dinâmica de regeneração. Por algum fator, essas células, elas começam a se multiplicar desordenadamente, tá? E que fator é esse que vai fazer naquele órgão eu ter um tumor?
tem um fator genético importante, que para alguns câncer já são bem identificados e para alguns não, mas existe um fator genético. Eu não estou falando hereditário, eu estou falando genético. Significa, quando eu nasci, nos meus genes já diz, olha, tu tem uma tendência aqui a ter tal câncer. No futuro, nós teremos esse mapeamento ao nascer, tá? Com certeza. Então, existe um fator que é o acaso, vamos dizer, tá? Você já vai nascer com isso. Existe um fator de hereditariedade. Eu trago isso dentro da minha genética familiar, tá? E existem fatores externos. Fumo, obesidade, produtos químicos, né? O próprio envelhecimento. Então, o que que acontece? Para os fatores genéticos e para os fatores hereditários, eu não tenho como mexer. Eu não tenho como mudar a minha genética. O envelhecimento, nós vamos querer envelhecer, né? A gente quer envelhecer. Envelhecer bem, com qualidade de vida. Então, resta, como medida preventiva, os fatores externos que eu tenho que tirar de perto de mim. Praticamente para todo câncer, os fatores externos são quase que os mesmos. Alimentação, principalmente, que é ruim na alimentação, né? Principalmente produtos que são industrializados, que não são produtos naturais. Quanto mais eu industrializo alguma coisa, mais eu coloco dentro dessa alimentação fatores que podem causar essa multiplicação das minhas células, entre outras doenças, tá? Fumo, eu trago para dentro do meu organismo um número enorme de produtos químicos que vão causar, podem causar essas mudanças. E que somados ao fator genético e o fator hereditário, eu vou ter essa multiplicação desordenada, tá? Então, no câncer de próstata, especialmente, existe um fator hereditário importante, tá? Na família, o pai teve câncer de próstata, os filhos, eu vou ter que ter muito cuidado, muita atenção, tá? Por conta, o câncer de próstata, ele é um câncer que aparece na idade da pessoa amadurecida, a partir de 60 anos. Onde começa o maior risco, é acima de 60 anos. Porém, o que a gente vê? Com o aumento dos fatores externos na vida das pessoas, o teu avô, o teu pai, comia comida natural, comida fresca, frutas, legumes, carne, frango. E você está comendo o que hoje? Está comendo batatinha frita naquelas latas que vem cheia de produtos, está comendo enlatado, embutidos. Então, esse aumento dos fatores externos, do fumo, tudo mais que a gente já falou, eles estão trazendo essa doença para faixa etárias menores, 50 anos. A gente tem um grande número de pessoas com câncer de próstata a partir de 50 anos. Se na família tem família, pai, irmão, avô, se a gente tem pessoas na família com câncer de próstata ou hiperplasia de próstata, a gente carrega mais para cá esse rastreamento do câncer de próstata, tá? E aí a gente vai começar a responder aqui, tá, Lucas? Espera aí. Câncer de próstata é comum em jovens? Lucas? Bom,
A gente não pode dizer que nunca, né? Mas a ideia é que seja realmente incomum, que isso aumente, né, incomum. com o avançar da idade. Então, justamente nessa perspectiva de como eu introduzi anteriormente, quando a gente avança a idade, as chances, né, do desenvolvimento aumentam. Então, como a doutora colocou, é incomum, a gente não pode dizer que nunca vai acontecer, né, porque, enfim, cada caso é um caso, as individualidades existem, mas realmente não é algo comum. O esperado, né, entre aspas, é que realmente com o avançar da idade aqui, o risco do desenvolvimento do câncer aumente. Então, por isso, né, que a gente vai acabar aí tendo contato com pessoas que têm com câncer de próstata, que são pessoas aí que já têm uma idade que a gente considera mais avançada, que não são tão jovens. E aí, por favor, doutora, fica à vontade para me complementar, ou até mesmo para responder. Tá bom. Tem aqui uma que a gente já vai junta nessa pergunta para a gente responder numa sequência, tá? Oh, meu Deus do céu, cadê? Espera aí. Tá. A pergunta é assim: por que há um aumento natural da próstata com o avanço da idade? Certinho, tá? A próstata, ela vai aumentar, pode aumentar com o avanço da idade, tá? Lembrar que a gente tem a hiperplasia prostática benigna, que é aumento da próstata, tá? E a gente tem o câncer de próstata, que é um tumor direcionado, é uma coisa só, né? Que ele vai aumentando, mas é um tumor. O aumento, a hiperplasia, ela pega a próstata como um todo, tá? Por que acontece isso? Porque acontece mais em algumas pessoas e menos em algumas pessoas, principalmente por questões hormonais, tá? Esse aumento da próstata, ele acontece por conta de alterações hormonais que acontecem com a idade, por conta da testosterona. Algumas pessoas vai entrar também o caráter hereditário aí, tá? Vai ter mais aumento ou não de próstata, tá? Se o crescimento for exagerado, ainda que não surja tumores no primeiro momento, isso indica uma predisposição ao câncer de próstata. Vamos lá. Você é meu paciente e você tem a sua idade é 50 anos e por uma decisão médica minha no meu protocolo, eu faço já o rastreamento em você, tá? Então, o rastreamento vai ser o toque e o exame de PSA, tá? O exame do PSA, ele vai indicar que existe um processo inflamatório na próstata. Ele não está dizendo que você tem câncer. Ele está dando um alerta para mim. Eu tenho um processo inflamatório na próstata. Então, eu fiz o exame, o PSA está alto, está elevado, fora da normalidade, e no toque, eu identifiquei que você tem um aumento da tua próstata. O que é que a gente segue no rastreamento? A gente vai fazer uma ultrassom e a gente pode fazer uma ressonância nuclear magnética direcionada para a próstata para avaliar isso. Se nesses exames não for identificado um tumor, uma imagem sugestiva de tumoração, eu não faço nada, eu vou fazer o tratamento para hiperplasia. Se for identificada uma tumoração, vai ser indicada a biópsia, como o doutor Lucas já falou para vocês. Porque a biópsia que vai dar o diagnóstico de certeza, se aquela célula é um tumor maligno, benigno, ou que tipo de tumor é aquele, tá? Então, uma próstata que tem hiperplasia é uma próstata que eu vou tomar mais cuidado, tá? Não necessariamente é um indicativo que você vai ter câncer de próstata, mas eu vou tomar mais cuidado. Eu vou olhar com muito mais cuidado. Porque
principalmente um tumor de próstata bem pequenininho, ele pode ficar naquele aglomerado de hiperplasia e vai ser mais difícil o diagnóstico, tá? Lucas, complementa alguma coisa? Perfeito, doutora, é isso mesmo, exatamente isso. Tá. Essa eu queria que você respondesse, Lucas. Diabetes influencia em risco de câncer de próstata? Olha, eu acho que a gente não tem muita evidência para conseguir, né, deixar isso deixar claro que essa é uma relação que efetivamente acontece. Uhum. Então, acho que a gente ainda precisa desenvolver, assim, até onde meu conhecimento chega, a gente precisa desenvolver um pouco mais o conhecimento nesse sentido, porque realmente não temos, né, evidências aí que falem, que demonstrem que essa relação ela realmente acontece. Então, acho que seria nesse sentido, doutora. O que acontece? Uma das coisas assim que tem relação com câncer de próstata, obesidade, né? Quem é obeso e diabetes vai ter mais chance de ter câncer de próstata, mas não a relação direta do diabetes, mas da obesidade, tá? Não existe estudo comprovando nem que ter diabetes protege e nem que ela vai causar mais ainda a probabilidade de ter câncer de próstata. E nem outro câncer que eu conheço, tá? Esse aqui eu vou responder. Se não existem sintomas iniciais, né? Nessa fase inicial, como é que a gente faz diagnóstico precoce? Então, vamos lá. A maioria dos cânceres, eles, na fase inicial, eles são silenciosos, tá? Até o câncer de garganta, que é numa região que a gente está aqui, olha, olhando, abre a boca, tem a garganta aqui. Você, né, boca, você está vendo. Até nesses cânceres, que são evidentes, são de visão direta, o diagnóstico, às vezes, passa despercebido, não se faz diagnóstico da afta, que realmente já é um tumor. Imagine dentro da próstata, né? É por isso que existe a parte de rastreamento e para chegar nessa questão de diagnóstico precoce, tá? Então, como é que a gente faz o rastreamento? Uma busca de alguma coisa em uma população assintomática, tá? Eu estabeleço protocolo de risco. Quem é que tem mais risco de fazer? São pessoas acima de 60. Pessoa acima de 60, ela tem um risco alto de câncer de próstata só pela idade. Então, a gente começa já a fazer os exames de toque e PSA a partir dessa idade. Estatisticamente, a gente nota que isso está vindo para uma população mais jovem, 50, 45 anos. Então, a gente puxa mais para cá, tá? Então, eu vou fazer PSA, que é exame de sangue, e um toque retal, que é um exame inócuo. Eu faço na minha população, acima de 40, 45 anos, certo? Independente dele ter sintoma. O PSA, ele vai demonstrar se ele tem processo inflamatório, vai ter alteração, já acende. E o exame do toque, bem feito, né? Ele vai identificar mínimas alterações naquela próstata, tá? A próstata não é um órgão pequeno, ele é pequenininho, amendoado. Então, um toque bem feito já consegue. Aí sim, a partir do momento que eu já tenho alguma coisa já detectada, eu passo por um diagnóstico mais específico, como fazendo a ressonância, fazendo a biópsia, tá? Então, como é que a gente faz diagnóstico precoce? Rastreando uma população dentro de uma avaliação correta de risco, tá? Lucas, o câncer de próstata tem risco de metástase alto? Olha, todo câncer tem, né?
a gente não tem como prever. Então, pode, como eu coloquei também anteriormente, pode ser que algumas pessoas não desenvolvam esse câncer, né? No sentido da metástase, que tem esse crescimento acelerado das células. Pode ser que o crescimento não seja acelerado e que fique ali localmente, mas pode ser que desenvolva, né? Então, acho que depende, varia muito do caso e aí de como a pessoa, né? Ou como o organismo da pessoa vai lidar ali com aquela multiplicação celular, a multiplicação das células. Então, existe o risco, sim, de desenvolver essa metástase, inclusive, né, acometendo aí os órgãos anexos, como eu coloquei, né, órgãos que estão ali próximos, como, por exemplo, a bexiga, enfim, outros órgãos, e até mesmo os ossos, né? Então, justamente quando a gente fala sobre fazer o rastreamento precoce e o diagnóstico precoce, é no sentido da gente prevenir, né, e garantir que aquilo não se estenda, né, que a doença não avance, justamente porque, consequentemente, com o avanço, isso vai implicar no aumento, né, aí na dificuldade do tratamento. O tratamento ele se torna mais complexo, o combate ele se torna mais difícil. Então, quando a gente foca, né, e quando a gente busquei falar tanto, né, sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, sobre rastreamento precoce, é nesse sentido, né, de assim que identificar, já iniciar o tratamento, justamente na perspectiva de não dar espaço para o avanço, para o desenvolvimento desse câncer, porque pode vir a ser uma metástase, acometer outros órgãos e aí trazer um agravamento muito, muito grande para a saúde. Perfeito. A gente diz, né, que o câncer, ele está naquele órgão, ele está internalizado naquele órgão, está ali dentro, tá? Ele crescendo e ele saindo daquele órgão ali, maior a possibilidade de fazer a metástase. Tanto a metástase grudada ali do lado, que ele pega exatamente aquele órgão ali do lado, a bexiga ou o intestino, tá? No caso da próstata, ou ele pode fazer uma metástase longe, né, dali, por conta de uma célula mesmo que sai na corrente sanguínea e ela vai para outro órgão, tá? O que é triste para um médico é identificar um câncer de próstata por sintomas urinários já. Ah, doutor, eu estou sentindo que a minha bexiga fica cheia e uma dor aqui e tal. Aí você vai fazer o exame, ele tem câncer de próstata já com metástase para a bexiga, ou metástase para o intestino. E aí vocês imaginam, a cirurgia, o processo de tirar esse câncer ali de dentro vai ser muito mais trabalhoso, muito mais perigoso, né? Eu vou tirar mais pedaço de órgão vital que eu preciso para ter o meu bem-estar, a minha vida comum, e o risco de mortalidade aumenta muito, tá? Para eu não deixar de não responder nenhuma, peraí. Tá. É um pouquinho que a gente falou já de alimentação, tá, Lucas? A pessoa está perguntando o seguinte, que a gente sempre debate alimentação saudável, né? Alimentação saudável. Então, tá certo a gente falar que o hábito vegetariano, vegano, corre menos risco de desenvolver câncer? Câncer de próstata? Câncer, né, de uma forma geral. Eu acho que depende, né? Porque talvez a gente consiga ter uma alimentação aí. Tudo vai. O risco está realmente na questão do processado, né? Na questão do industrializado. Então, se a gente estiver fazendo uma alimentação que seja vegana ou vegetariana, mas ainda assim que pode ser que tenha um alto consumo aí de algum produto que seja industrializado, isso também vai estar contribuindo justamente nessa perspectiva de aumentar as chances do desenvolvimento do câncer. Então, eu particularmente quando falo sobre alimentação saudável, eu sempre lembro, né, de que o que a gente consome é muito importante, mas também a combinação que nós estamos fazendo desses alimentos e quais são os hábitos alimentares que estão associados nesse contexto. Então, acho que quando partindo dessa ideia, né, da alimentação no sentido dos nutrientes que estão sendo ingeridos, a ideia é sempre a gente buscar pelos alimentos que são naturais, né, antioxidantes, por exemplo, alimentos que são antioxidantes podem ser também que contribuam nesse sentido, nesse aspecto. Mas, enfim, sempre os alimentos naturais, e aí independente se é uma alimentação vegetariana, vegana ou não, a ideia é sempre buscar pelos alimentos que sejam naturais. Isso.
vamos simplificar, tá? Se você é um vegetariano vegano, raiz, que usa realmente alimentos saudáveis, você tem toda uma cultura já, né? Um procedimento, uma educação alimentar, claro, você está dentro do contexto de alimentação saudável e que você vai diminuir, sim, o risco de cânceres, tá? Agora, se tu abre latinha de atum e abre latinha de milho para fazer a tua... Atum não, só de milho, né? Porque é vegana e vegetariana. Mas tu abre latinha de milho, de seleta, tá? Para fazer alimentação, aí a gente já está botando o ultraprocessado e aí já complica tudo, tá? Vamos seguir aqui. Riscos. Quais são alimentos recomendados? Já falamos disso. E aí, querido, Lucas, tem uma pergunta aqui, que foi a primeira pergunta, tá? Foi o Sérgio que fez essa pergunta. E eu li, agora, início de novembro, essa nota técnica do Ministério da Saúde, e eu não entendi. E é muito importante a gente passar isso para os nossos ouvintes, porque eles podem ouvir aí e também ter essa dúvida. Dias atrás, o Sérgio está dizendo, ele veio uma nota do Ministério da Saúde que não recomendava mais o exame preventivo do câncer de próstata. Existe mesmo essa recomendação? Você soube disso, Lucas? Não. Pois eu Não vou te soube dizer, disso. filhinho, existe. E eu vou resumir para vocês. Eu vou te mandar depois, Lucas. É só você botar Perfeito. nota técnica, Uhum. número 9 de 2023, é no Ministério da Saúde, tá? E o assunto da nota técnica vai ser recomendação pelo não rastreamento populacional do câncer de próstata. Ela é agora de novembro, tá? Sim. E eles dizem o seguinte, eles dizem que é sabido de toda a comunidade científica, e é uma nota técnica do Ministério da Saúde, conforme uma recomendação da OMS, tá? E ele diz que, sabidamente, o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele minimiza os efeitos de metástase, de tratamentos mais longos, de mortalidade e tudo, tá? Mas, mesmo assim, eles dizem que rastrear em uma população sintomática, assintomática, uma população que não tem sintoma, de uma forma desordenada, eu não sei o que seria isso, ele não melhoraria a morbidade dessa população e aumentaria os riscos em tratamentos inadequados para o câncer de próstata. E aí, eu fui na Sociedade Brasileira de Urologia para ver o que a sociedade estava posicionando, a sociedade só jogou a nota técnica lá dentro, porque eu acho que nem a sociedade está entrando em contexto com isso, tá? E aí eu reafirmo para vocês. Eu só chego no diagnóstico precoce quando eu rastreio, tá? Diagnóstico precoce como a gente já viu em muitos e muitos casos do câncer de próstata, para eu pegar um câncer pequeno, numa área que eu consigo fazer a cirurgia com totalidade retirada do material, sem necessidade de quimioterapia, radioterapia e com cura, eu só consigo fazer isso rastreando, porque eu não vou ter sintoma. Graças a Deus, eu não vou ter sintomas. Porque quando eu tenho sintomas, eu já tenho acometimento ou na bexiga, ou no intestino, e esse tumor já vai estar grande, ele vai estar comprimindo alguma coisa, tá? Então, eu tenho que rastrear. E eu tenho que rastrear com 2 exames que são inócuos, toque e PSA, que é exame de sangue, tá? Eles não causam nenhum prejuízo à pessoa. E quem eu vou rastrear? Eu vou rastrear uma população a partir de 40 a 45 anos para pessoas que não têm histórico na família de câncer, e eu posso até diminuir essa faixa etária para as pessoas que têm na família câncer e câncer de próstata,
eu não vou sair, Lucas, dessa minha linha de pensamento. Nem que venha o Ministério da Saúde, OMS, o que for, falar isso para mim, tá? E pela uma lógica dentro de tudo que nós falamos aqui na live. Eu não posso desfazer uma situação que a gente já conhece, entendeu? Que eu só consigo diagnóstico precoce com rastreamento populacional. Agora, uma vez que eu identifiquei que eu tenho uma lesão, que eu tenho uma alteração, e eu vou partir para a biópsia, que já não é um exame inócuo, é um exame que realmente ele tem risco, isso a partir da biópsia eu tenho que estar muito bem encaminhado, com o especialista, o urologista, o hospital que vai fazer e tudo mais. Então, dentro dessa sequência de fatos, eu estabeleço um grupo de risco que eu já vou começar a monitorar, bem arrumado, de acordo com toda essa estatística que a gente vê de câncer de próstata. Começo com 2 exames inócuos e depois, se necessidade de fazer uma biópsia, o urologista já vai estar acompanhando isso e designando como fazer essa biópsia, em que condições e se é realmente a necessidade de se fazer essa biópsia para diagnóstico final. Ok? Exato. Tá bom? É isso, Lucas. Lucas, eu não tenho mais perguntas, eu acho que não, tá? Tem sim, tem uma importante. Sim. O tratamento do câncer de próstata causa impotência? Posso responder? Por favor, doutora. A próstata aqui, uma amendoazinha, e passa um nervo no meio da próstata. E esse nervo, ele é responsável pela continência urinária, quer dizer, eu consigo segurar minha bexiga, o meu xixi aqui e liberar conforme a minha necessidade de urinar, tá? E aqui dentro passa o nervo que é responsável pela ereção. Qual é a cirurgia, qual é o tratamento do câncer? O primeiro que a gente faz, a retirada da próstata. Quando eu tenho um câncer precoce, o primeiro tratamento meu é já a retirada da próstata, porque esse tratamento vai ser curativo, eu não preciso de químio e radioterapia. Essa cirurgia ela é muito complexa, porque tem o risco de eu lesar esse nervo e a pessoa ficar incontinente e impotente. Porém, graças a Deus, com o advento da cirurgia robótica, esse risco diminuiu. Eu vou chutar uma estatística, não é um dado exato que eu tenha nesse momento, mas vamos dizer, com uma cirurgia convencional, sem a robótica, eu teria 70% de chance de incontinência e impotência sexual. Com o advento da robótica, o risco caiu para 1%. Tá? Sim, é realmente incrível, né? E o procedimento também é um procedimento menos invasivo, realmente muito, muito melhor. E um procedimento que nos últimos 10 anos cresceu muito e a gente já é um procedimento acessível à população. Não vou te dizer que é fácil, mas já é um procedimento acessível já. Já está no SUS, a robótica. Tá? Por que tem tanto preconceito no toque retal? Não sei. Porque é uma questão cultural já, antiga, do homem. É o exame mais barato, é o exame que é feito no consultório, é um exame muito assertivo, quando a pessoa tem experiência, quando ela conhece o paciente dela, quando não é a primeira vez que você está indo lá, quando ele já te conhece. E eu não sei desse preconceito, além da situação cultural. Você tem alguma ideia, Lucas?
Eu não faço ideia por que que se por que que se estabeleceu socialmente de que esse exame seria um problema, né, que assim, partindo da ideia de que ele é mais um exame, assim como todos os outros, né, todas as outras possibilidades que nós realizamos. Talvez acho que socialmente as pessoas tenham esse preconceito por ter medo, né, por pensar que isso de alguma forma vai mudar a orientação sexual delas, né, vai interferir, né, os homens pensam que por alguma razão um simples exame vai interferir, né, realmente quem ele é, o que ele acredita, né, e acima de tudo as orientações sexuais. Então acho que é realmente uma grande falácia, assim, né, uma grande mentira pensar que um simples exame, justamente com o objetivo preventivo, com o objetivo de cuidar da saúde, né, de promover qualidade de vida, teria, né, esse potencial de mudar a orientação sexual, ou enfim, o que as pessoas acreditam, né? Então acho que realmente é um grande preconceito que precisa ser desmistificado realmente, partindo da ideia de que forte é quem realmente vai se cuidar e não necessariamente, né, quem vai deixar ali de fazer os exames que são preventivos. Tá. Tem uma pergunta aqui que é a última, tá? Eu já estou encerrando o chat. Qual é o profissional que acompanha? É o urologista, não é o prócto, não. Urologista, tá? Urologista é o médico do homem, tá? Querido, adorei, tá? Foi ótimo a colocação sua, científica, técnica, rasteira, tá? Obrigado, doutora. Acredito que eles gostaram muito pelas perguntas, tá? E mais uma vez te agradeço aqui, tá? Obrigado. Ana Flávia está escrevendo alguma coisa aqui no meu chat, deixa eu ver se é alguma última pergunta, tá? Ou é alguma coisa só da pesquisa de opinião. Então é isso. Lucas, eu vou deixar a palavra final contigo para você a gente se despedir do nosso público aqui, que foi maravilhoso, tá? Ficou com a gente aqui 1h30. Muito obrigada a todos os participantes. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês não imaginam eu poder falar para 90 pessoas, 101 pessoas, e saber que essas pessoas vão levar alguma coisinha do que elas aprenderam aqui para outra pessoa, tá? É assim que a gente faz saúde, é assim que a gente faz prevenção. Um beijo a todos. Lucas, se despede aí e encerra a live. Perfeito, obrigado, doutora. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer e parabenizar o time Orens por trazer aí esse tema tão importante. Espero que, né, que todos tenham gostado aí. Acho que tem um link de satisfação também rodando para vocês deixarem a opinião. E espero também que a palavra de hoje tenha feito diferença para que vocês possam buscar aí o cuidado especializado, buscar o médico, realizar os exames de rastreio e para que sejam, né, fortes aí na medida em que adotam esse autocuidado para a vida de vocês. Obrigado e espero que nos encontremos em breve. Beijo a todos. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a roof without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. The love is too high, it bring me down, can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth.
happiness is you. Clap along if you feel like that's what you want to do.